Hoje nós vamos estudar tubos sonoros, né? Vamos começar pelo tubo sonoro aberto. Eu desenhei um gomo aqui de uma onda estacionária, só para lembrar vocês, né? O gomo tem dois nós, dois nodos, né? E uma região central que a gente chama de ventre. O primeiro problema que a gente vai enfrentar, né, no tubo sonoro aberto é como é que eu vou desenhar os harmônicos aí. Primeiro, para que desenhar, né, gente? Muitas vezes você recebe o desenho no vestibular, você tem que saber reconhecer que harmônico que é, né? E vice-versa. Se você vai resolver utilizando V igual a lambda F, né, é claro que você tem que ter a figura para poder identificar o comprimento de onda. E segundo, não vá confundir comprimento de onda, né, com o comprimento da corda ou com o comprimento do próprio tubo, tá ok? Que o comprimento da corda e do tubo a gente chama de L, né? E o comprimento de onda a gente chama de lambda I. Para você conseguir desenhar um harmônico no tubo aberto, né, você tem que primeiro saber o princípio chamado princípio de Bernoulli, né, que diz que num tubo, toda vez que você tiver uma extremidade aberta, você vai ter a formação de um ventre. E quando você tiver uma extremidade fechada, obrigatoriamente você tem a formação de um nó. Pensando assim, qual seria a menor onda estacionária que eu poderia desenhar num tubo sonoro aberto? Obedecendo Bernoulli, né? Aqui você teria que ter um ventre. Dá um desconto para o desenho, tá? E como eu tenho que ter um ventre do outro lado também, a figura ficaria mais ou menos assim. Isso aqui seria um desenho menor harmônico que eu poderia desenhar num tubo sonoro aberto. Agora presta atenção no seguinte. Se você imaginar que eu vou cortar isso aqui nesse ponto aqui, ó, nesse eixo, né? Cortando isso aqui e juntando esse lado nesse, você vai obter um gomo. Então, que conclusão que você tira disso? O harmônico menor que você pode ter num tubo sonoro aberto corresponde a esse desenho que seria o primeiro harmônico de uma corda. Então você tem o primeiro harmônico num tubo sonoro aberto sendo exatamente igual ao primeiro harmônico de uma corda. Por isso que as equações que a gente usa, se você não quiser utilizar, né, V igual a lambda F, você tem uma equação para a frequência emitida que seria F igual a NV sobre 2L. V a velocidade da onda, né? L o comprimento do tubo e o N seria o número do harmônico que você tem aí. Então, nesse caso, por exemplo, você pode resolver tanto o tubo aberto quanto a corda utilizando a mesma equação. Um detalhezinho que você tem que tomar muito cuidado, apesar dessas duas metades formarem um gomo, né? Se você tiver um exercício na forma de texto, né? Se você não tiver a figura no vestibular, você tem essa diferença aqui, ó. Num tubo aberto, o primeiro harmônico forma apenas um nó, enquanto que na corda, o primeiro harmônico forma dois nós. Então, muita atenção com isso. Se você tiver uma corda para resolver, se eles falarem que tem dois nós, você sabe que é o primeiro harmônico. Por outro lado, se for um tubo, né, para ser o primeiro harmônico, basta um único nó, né? Na dúvida, você pode fazer direto pela formulinha aí. Mas é claro que se eu tiver que descobrir o harmônico, né, eu tenho que dominar a figura também. Como exemplo, vou fazer uma questão da Sesgran-Hill de 2012. Eu vou ler o texto para vocês, não tem figura, tá? Ondas estacionárias de 180 Hz são produzidas numa corda de 50 cm de comprimento, com as duas extremidades fixas. Sabendo que foram formados 10 nós, qual é, em metros por segundo, a velocidade de propagação das ondas nessa corda aí? Que eu acho que vocês vão conseguir observar bem, né, como é que funciona isso aqui. No texto você tem a frequência, que é 180 Hz, você tem o comprimento da corda, que é 50 centímetros, eu tenho que passar isso para metros, tá? E é perguntada a velocidade dessa onda aí. Claro que falta descobrir que harmônico que seria. Como se trata de uma corda, né? Eu desenhei mais ou menos aqui só para você perceber o seguinte. Como diz no texto que se formaram 10 nós, 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, né? Eu teria que ter essa figura para você perceber que eu tenho 9 ondas estacionárias aí, 9 gomos. Então, o número do harmônico, na verdade, é 9. Você lembra da aula de corda? Eu tinha mencionado isso, né? O número de ventres, que seria o número de gomos, na verdade, é sempre o número de nós menos 1. Tá? Então, eu fiz a figura meio que à toa, a não ser que você vá resolver por V igual a lambda F. Vamos fazer primeiro por aqui, né? Como é que ficaria? A frequência é 180.
eu descobri que é o nono harmônico, né? Velocidade é a pergunta. 2 vezes 50 centímetros, né? 0,5 metros aí. 2 vezes meio dá 1, né? Então aqui você pode tirar. Fica 180 igual a 9V. Passo 9 dividindo, eu descubro que a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Isso é a velocidade da onda nessa corda aí. Vou colocar em azul agora aquela situação que eu falei para vocês. Faz de conta que você está no vestibular e você esqueceu a formulinha, a fórmula de corda e tubo aberto, né? Ou não foi dada, né? Porque muitas vezes até eles dão a formulinha. Como é que eu faria? Para você fazer por V igual a lambda F, eu precisaria apenas do lambda, que a frequência é dada, né? A frequência seria 180. Só que descobrir o lambda aqui não é tão simples, porque eu teria que ter feito essa figura e percebido o seguinte: você tem 9 barrigas para escrever aqui, né? Chamar a barriga de B para meio metro. Só que eu quero, né, é descobrir o lambda. E o lambda equivale a 2 barrigas. Isso aqui você não pode esquecer. Aí você multiplica em cruz. 2 vezes meio dá 1. 9 lambda igual a 1. Se 9 lambda é igual a 1, lambda vale 1 nono de metros aí. Aí eu levaria na equação e acabaria, né? Coloca aqui 1 nono. Dividiu 180 por 9, a resposta é a mesma, né? 20 metros por segundo. Tá bom? Então aqui você pode proceder para tubo aberto, né? Da mesma forma que você fez aqui. Você pode fazer resolução em vermelho, utilizando a formulinha, né? Ou você pode usar a figura para descobrir o lambda e fazer V igual a lambda F, conforme essa resolução em azul aqui. Tá ok? Vale a mesma coisa para tubo aberto, só que você tem que lembrar que a relação de nós e de ondas estacionárias não é igual para o tubo aberto. Tá? Para o tubo aberto, na verdade, se você vai decorar, é até mais fácil, né? O número de nós vai ser igual ao harmônico. Vamos ver em seguida. Suponha que está no vestibular, né? E você tem a seguinte informação. Você tem um tubo aberto, velocidade da onda nesse tubo é 300 metros por segundo e formam-se 3 nós dentro desse tubo aí. O comprimento do tubo é 90 centímetros. Como é que eu resolveria o problema aí? Se eu fizer a figura, né? Se eu conseguir fazer a figura, obedecendo o Bernoulli, né? Na extremidade aberta você tem que ter um ventre. Na outra também. Tá claro que para ter mais um nó, aqui está fora de proporção, né? Eu teria que ter esse harmônico desenhado aí, tá? Então você tem 3 nós. Quantas barriguinhas, quantos ventres eu tenho aqui? Tem um inteiro aqui, mais um inteiro, vamos indicar, né? Mais metade na extremidade da direita, mais metade na extremidade da esquerda. Então, na verdade, eu tenho um total de 3 barrigas aí. Tá? Então, eu tenho o terceiro harmônico sendo emitido. Tá? Lembrar que é por isso que você pode usar a mesma equação de corda aí. Aí vamos fazer igual o exemplo anterior, né? Vou fazer uma resolução pela fórmula. F igual NV 2L. Número do harmônico é 3. Velocidade é 300 metros por segundo, né? E o comprimento, 90 centímetros, tem que passar para metros. 0,9 aí. Se eu fizer a conta em cima, fica 900. Que é mais fácil dividir o 900 por 0,9. 900 por 0,9 vai dar 1000. Então você tem 1000 em cima e sobrou 2, que eu fiz só essa divisão aqui. Então a frequência emitida seria 500 Hz aí. Esse caso aqui
uma vez feita a figura, né, seria muito mais rápido fazer V igual a lambda F. Por quê? Percebam que se eu olhar para a figura, eu vou ver que são 3 barrigas, 1, 2, mais meio, né? 3 barrigas para 90 centímetros. Então, cada barriga vai ter 30 centímetros. Como eu sei que o lambda são sempre 2 barrigas, eu descubro direto que o lambda é 60 centímetros. Então, tem a velocidade que é 300, lambda é 60 centímetros, 0,6, a frequência. Quando é fácil você descobrir o valor de uma barriga, né, é muito mais rápido você fazer por V igual a lambda F. Né? Então, vou repetir. Lembra aqui, 1, 2, 3 barrigas para 90, né, cada barriga tem 30. Né? Como lambda são sempre 2, isso é regra fixa. Então, eu chego à conclusão que lambda é 60 centímetros, 0,6 metros. Se eu dividir, faço 0,6 dividindo, né, 300 por 0,6, vai dar exatamente 500 Hz aí. Ok? Então, na verdade, vamos reforçar isso aí. Tubo sonoro aberto e corda. Você resolve com a mesma equação, essa aqui, né? F igual a NV sobre 2L, e ambas você pode fazer V igual a lambda F.